de Lula se recusou a assinar a declaração da ONU contra a ditadura que acontece na Nicarágua. Mas será que na Nicarágua tem realmente uma ditadura? A gente vai estudar isso com um pouquinho mais de detalhe. Você sabia que existem outros países no mundo que agem exatamente como a Nicarágua, e, no entanto, a gente não vê a ONU falando nada, nem tentando assinar declaração contra esses países? E eu queria também abordar a hipocrisia, puro suco de falta de vergonha da cara da mídia mainstream, que se faz de impactada, indignada com as vítimas do governo da Nicarágua. A gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco. Se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho. Você que já faz parte da nossa família, deixa o like agora no início do vídeo, que é muito importante. E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Vai no Telegram, no Facebook, no Zap Zap, que esse vídeo é um suprassumo de cultura e informação. Uma excelente segunda-feira para vocês e vamos ao que interessa. Vamos lá. A Revista Oeste, entre outros portais, trouxeram, aí a notícia de que Lula se recusou a assinar a declaração contra a Nicarágua na ONU. O ditador Daniel Ortega foi denunciado por crimes contra a humanidade e parece que a ONU recepcionou aí essa denúncia. A matéria, essa foto é icônica, né? Vale aqui dar uma paradinha. Vamos aqui, ó. O governo Lula não aderiu a uma declaração que condena os crimes praticados pelo ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, e essa informação veio em primeiríssima mão da UOL ontem, no domingo. O documento foi assinado por mais de 50 países. No momento em que a pauta foi apresentada durante uma reunião na ONU, o representante do Itamaraty, que estava presente, se manteve em silêncio. Depois, o diplomata chamou a atenção de diversos governos que rubricaram o texto contra o regime da Nicarágua. A lista de países que assinaram a denúncia contra Ortega inclui tanto potências mundiais, como os Estados Unidos, Austrália, Canadá, França, quanto governos de esquerda da América Latina, como Chile, Colômbia, Peru, Guatemala, Paraguai e Equador. Esses países, que supostamente também são de esquerda, também assinaram a declaração. Gente, por que eu usei o supostamente? Vocês sabem por quê, né? Pois é. Apesar de pertencer ao mesmo espectro político de esquerda, o presidente do Chile, olha só, o revolucionário Gabriel Boric, chamou Ortega de ditador, reconhecendo a perseguição ideológica que é orquestrada por ele contra a população da Nicarágua, sobretudo contra a população cristã. Em um relatório, o grupo de países pede à comunidade internacional sanções contra instituições e indivíduos ligados à Nicarágua. Abro aspas aqui. Os supostos abusos, que incluem execuções extrajudiciais, coisa bem conhecida aqui no Brasil, detenções arbitrárias, tortura, privação arbitrária da nacionalidade. Tem gente aqui no Brasil com passaporte cancelado? Temos. E do direito de permanecer no próprio país, não são um fenômeno isolado, diz o documento da ONU. Trata-se do desmantelamento deliberado das instituições democráticas e da destruição do espaço cívico e democrático. Fecho aspas aí para parte do teor do documento, né? De fora da iniciativa, é esperado que o Itamaraty emita uma nota na próxima segunda-feira, hoje, que ainda não se pronunciou, o tal do Itamaraty lá, né? Explicando o seu posicionamento, conforme diz a UOL. O mais interessante, gente, é que eu fiquei sabendo por um outro veículo de que o Lula declarou, ele até ajudou ali, né, no texto do documento, na diretriz ali do documento, e por que o Lula não quis fazer parte, não quis assinar essa declaração contra Ortega? Porque o Brasil, ali, através do Itamaraty, eles tentaram dar uma orientação ao texto do documento, deixando brecha para diálogo com a ditadura, diálogo com o suposto criminoso, né? Então, como os termos do Brasil não foram aceitos no texto do documento original, oficial, aí o Brasil falou, olha, não estamos aí para hoje na fila do pão. Vamos seguir aqui, que eu quero abordar alguns outros aspectos, como, por exemplo, o puro suco de hipocrisia da dona Eliane Castanhede, que fez
campanha para Lula o tempo todo, mesmo depois da entrevista de Lula ao El País, que a gente vai abordar já já, e agora Eliane Cantanhede diz que não pode, gente, abandonar as vítimas de Ortega. Ué, não fomos nós mesmos que fomos proibidos de nominar uma amizade e uma simpatia, uma empatia do Lula com Ortega durante a campanha eleitoral? Nós fomos proibidos de falar. Agora vem a cínica, né, tentando sinalizar virtude em relação à vítima de Ortega. E aí eu deixei aqui, né? Você tem alguma dúvida que o presidente que você elegeu aprova o regime de Ortega? É cegueira, burrice ou mau caratismo? Puro suco de cinismo. Puro suco de cinismo. Não é? Essa é a ação aí, a atitude da mídia diante a ausência, a negação do governo de Lula de assinar ali o documento da ONU contra uma ditadura que acontece no regime lá de Ortega, na Nicarágua. Mas aí vem a pergunta, né? Lá é uma ditadura? Será que é? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. A icônica entrevista de Lula ao El País, quando ele é inquirido pelas jornalistas a respeito da amizade dele com Daniel Ortega. E ele responde isso aqui, ó. Defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España, y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Então, aqui tem algumas informações bem importantes que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte. Primeiro, Lula, ele clama, né, pela soberania das nações, a autodeterminação dos povos. É o que o povo decidir. Esse apelo, ele é irresistível. Qual é o cidadão patriota que se preze, que seja contra a autodeterminação dos povos? Qual é o patriota, o cidadão que tenha um compromisso de seriedade com o seu próprio país e com o futuro do país que ele quer deixar para os seus filhos, que seja contra a soberania de um país? Isso é uma coisa, é um apelo irresistível, isso é só sinalização de virtude. Mas quando você vai analisar a notícia e o fato com um pouquinho mais de profundidade, você descobre a verdade na resposta da jornalista, que, olha, a gente concorda com tudo isso, com soberania de país, com autodeterminação do povo, que democracia é o que o povo decide. Mas na Nicarágua não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque, se utilizando do aparato estatal, Daniel Ortega está metendo seus opositores na cadeia. Execução judicial sem o devido processo legal, sem acesso ao inquérito, advogados sem direito, né, a advogado de defesa, ampla defesa. Qualquer semelhança é só uma mera coincidência, gente. Então, a verdade do que Lula declarou, você descobre na declaração da jornalista. Não, a Angela Merkel ficou 16 anos no poder, mas ela não meteu na prisão os seus opositores políticos, como é o que acontece na Nicarágua, segundo a jornalista. Aí eu tenho que trazer, né? A gente tem que fazer um breve passeio no passado e trazer aqui para vocês. Será que é isso que acontece na Nicarágua? Eu vou logo de Estadão para não dizerem que eu estou cometendo fake news. Nicarágua aperta o cerco contra opositores, fecha emissoras católicas e prende bispo católico. Isso é manchete do Estadão, eu não tenho nada com isso. Se isso é uma fake news, vocês cobrem lá do Estadão, que eu estou aqui só lendo as notícias, tá? E aí vem o Poder 360, que originalmente é uma mídia notoriamente de esquerda, e noticia: Nicarágua prende 5 opositores do regime de Ortega. Nas últimas semanas, 12 pessoas foram presas, incluindo
4 pré-candidatos à presidência. Um detalhe que não pode deixar de ser mencionado é que esses pré-candidatos à presidência, que faziam muito sucesso no meio do povo, eles foram presos por qual alegação? Crime antipatriótico, ameaça à soberania nacional. Olha, a ativista Tamara Dávila, olha, tem um monte de gente, presa em 12 de junho, Maria Teles e Ana Margarita, membros do partido de oposição, Suém Barahona, presidente da Legenda, Hugo Torres, vice-presidente da sigla, todo mundo preso. Ortega é o tipo de regime que prende mulher. Ele não faz nenhuma separação entre homem e mulher. É um opositor político? Está na lista. Pergunta que não quer calar, você viu alguma feminista do sovaco cabeludo reclamando desse tipo de ação do regime da Nicarágua? Eu não vi. Se você viu, deixa aqui nos comentários para mim. Os 5 foram presos na base da Lei de Defesa dos Direitos do Povo à Independência, Soberania e Autodeterminação para a Paz. Olha que coisa mais magnífica, mais linda, mais convincente, mais conquistadora. Lei de Defesa dos Direitos do Povo à Independência, ou seja, Nicarágua é independente. E isso tudo em nome do povo. Tem também a parte da soberania, que a gente vê bem por aqui, né? Ataque à democracia, ataque à soberania, crime contra a nação, não é isso? E a autodeterminação para a paz. Exatamente os termos que Lula utilizou na entrevista. Então, você identifica vários termos assim, né? Que os esquerdistas, todos eles emitem, inclusive muito parecidos aí com uma tal de Suprema Corte de algum lugar aí do mundo, que também emite esse tipo de termo para sinalizar virtude. Mas o que quer dizer de verdade é: nós faremos o que nós quisermos e nem você e nem nenhum país de fora vai se meter nesse bugalho. Bom, a lei ela foi aprovada em dezembro do ano anterior e serve para punir a intervenção estrangeira. Segundo a polícia da Nicarágua, os presos praticaram atos que atentam contra a independência, a soberania e a autodeterminação, além de incitar ingerência estrangeira nos assuntos internos. Será que as manifestações de Birolindo da Bolsonaro lá no CIPEC, por exemplo, e na entrevista que ele forneceu ao El País, que inclusive a gente vai tocar nesse assunto já num vídeo mais tarde, será que Birolindo da Bolsonaro também poderia, se nicaragüense, ser enquadrado nesse tipo de crime? Responde aí nos comentários para mim. Isso com os olhares nicaragüenses, né? De leis nicaragüenses. Vamos seguir, aqui tem mais. Olha, aqui é uma matéria da UOL, tá? E a UOL diz o seguinte, isso em 7 de novembro de 2021. Eleições na Nicarágua ocorrem com todos os opositores de Ortega, presos ou exilados. O cara está há 14 anos no poder, concorre seu 4º mandato seguido no domingo. Vamos em frente aqui. Aí eu trouxe o estado de Minas dizendo que polícia prende 7º candidato opositor de Ortega na Nicarágua, em 25 de julho de 2021. O G1 também noticiou algo muito parecido. Com concorrentes presos, o presidente da Nicarágua disputa 4ª eleição. 7 pré-candidatos foram presos, sobraram apenas 5, muito poucos conhecidos. Ou seja, o que o Ortega estava fazendo? Aqueles que fizeram sucesso no meio do povo, eu prendo, porque aqueles ali, eles têm alguma chance de eleição. E aí eu prendo, porque eles atentaram contra a autodeterminação dos povos. Exatamente o mesmo termo que Lula usou na entrevista do El País. Qualquer semelhança é mera coincidência, gente. Pelo amor de Deus. E aí, a Folha do São Paulo, no dia 9 de fevereiro de 2023, noticiou
que, além de prender os opositores políticos, o regime da Nicarágua retirou direitos políticos de 14 presos opositores de Ortega. Está tudo bem para você? E Lula ainda quer negociar, dialogar com este representante de um regime dessa estirpe que mete mulher na cadeia e que você não vê nenhuma suvacuda, cabeluda, colorida falar nada a respeito, nada contra, não se posicionam contra, a não ser a Eliane Cantanhede, senão ia ficar muito feio para ela, mas é suco puro de hipocrisia mesmo. Aí, eu queria trazer para vocês uma grande notícia que acontece no mundo inteiro. Olha só. Para você aí que ainda defende alguma coisa, ainda está meio confuso, de que Putin é um puta cara conservador e vai salvar o mundo do globalismo, deixa eu mostrar para você o que acontece lá na Rússia de acordo com mídia oficial, tá? Não sou eu que estou falando, não. É a mídia permitida. Deus me livre falar alguma coisa contra o Putinho lá. Aqui eu trago para vocês o El País, que fez essa matéria em 27 de fevereiro de 2015. Opositor Boris Nemtsov é assassinado a tiros no centro de Moscou. Gente, isso foi quase em frente ao Politburo. Um homem desconhecido atirou 4 vezes contra o político no centro da capital russa. Era o cara aqui, tá? E o político de oposição foi finalizado em pleno centro de Moscou na noite da sexta-feira à época, segundo confirmaram fontes do governo russo e da polícia. Nemtsov, de 55 anos, ocupou em 1997 o cargo de vice-primeiro-ministro na administração de Boris Yeltsin. Ou seja, o cara era um político da velha política. Porém, ele se tornou figura central da política russa depois da dissolução da União Soviética, enquanto Boris Yeltsin. Depois disso, o cara começou a falar, gente, mas a gente não é democracia? A perestroika não foi informar o Ocidente que nós somos uma democracia? Tem que ter ali uma oxigenação de poder, né? Não? Então, já que a gente é uma democracia, eu vou me candidatar. E aí o cara começou a fazer ali as suas bases. Uma vez candidato, olha o que aconteceu. Segundo fontes policiais, um homem desconhecido disparou 4 vezes contra ele pelas costas, quando passeava com uma mulher nas proximidades do Kremlin. O presidente russo condenou o assassinato de Nemtsov e manifestou suas condolências. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, informou à agência que a morte de Nemtsov parece um assassinato planejado e que poderia ser uma provocação. Tá. A gente viu aqui no Brasil, aconteceu algumas vezes, de gente que ameaçava o regime vigente da época, ou o regime quase em vias, né, de ser eleito, e que foi finalizado, e que o opositor, que supostamente encomendou tudo, segundo muitas informações, foi lá no caixão chorar, né? Vocês viram. Então, vamos em frente aqui. Continuando lá na Rússia, em 16 de julho de 2022, o Andrei Pivovarov foi preso a mando de Putin. Ele também é um importante opositor político. Eles fazem assim, eles pegam os opositores que conseguem se comunicar com a população, que fazem sucesso, e aí ou finalizam ou metem na cadeia. E aí, a matéria é do Euronews, não sou eu que estou falando, e diz que ele é um ativista de 40 anos, ex-diretor executivo da Open Rússia, uma organização banida pelas leis superdemocráticas da Rússia. Pivarov fica também proibido de exercer qualquer atividade política durante 8 anos. Claro, todo mundo caçando direito político, mete na cadeia quando não finaliza e caça direito político. Tem uma outra informação aqui bem interessante a respeito de um principal opositor político que todo mundo acompanhou, que foi preso, voltou à Rússia para ser preso, que é o caso do Alexei Navalny.
né, principal opositor de Vladimir Putin, durante uma manifestação em Moscou. Bom, esse cara já estava no exterior, ninguém entendeu por que ele voltou, sabendo que ele ia ser preso, e ele voltou e foi preso, está lá, enfurnado. Tem um monte de denúncia dizendo que ele está quase à beira da morte, que ele não está sendo tratado com a dignidade que a esquerda exige, que todo bandido e todo marginal seja tratado. Não vi direitos humanos abrir a meleca da boca para falar nada a respeito disso, mas, enfim, temos a ONU aí falando contra a Nicarágua, né? Temos até declaração contra o ditador. Ocorre que, e me passa pela cabeça, em relação a Alexei Navalny, pô, ele já estava com um monte de processo, estava lá para ser caçado mesmo, para ser preso, e voltou ao país. O que será que aconselharam a Navalny? Eu, muitas vezes, defendi que a família de Navalny, ainda que vivia na Rússia, deve ter sido muito pressionada, muito chantageada, muito ameaçada, se é que vocês me entendem. E aí ele voltou e acertou lá as condições de prisão dele. Ou eu posso depreender também que algum conselheiro meio louco, político, disse assim para ele, ó, vai que você vai ser preso e você vai virar um ícone. A Rússia vai parar. Porque esse povo é maluco, né? Eles custam a entender o que é uma ditadura e custam a entender que uma ditadura, através de eleições e através da caneta, quando ela resolve passar a chave no regime, ela está muito bem aparatada e segura com todo o entremeio administrativo daquele país. Tudo muito bem cooptado, tudo muito bem certinho, tá? Então, aí pode ter sido caso, ou um caso ou outro caso do Alexei Navalny, né? Por isso e por outros motivos que eu sou tão contra o retorno de Bolsonaro ao Brasil. Bom, vamos seguir aqui. Aí, na Bielorrússia, que a gente tem lá um poste do Putin, da mesma forma que tivemos postes de Putin na Ucrânia por décadas, né? Aí, o que acontece lá na Bielorrússia? Líder da oposição condenada à pena de prisão. Claro, lógico, são países assim super democráticos. E olha, um detalhe, na Bielorrússia, esse opositor é uma mulher, tá? O Tribunal de Minsk condenou a líder da oposição, Sviatlana, esse nome difícil aí, a 15 anos de prisão por conspiração para tomar o poder por vias anticonstitucionais. De acordo com a Agência Nacional Belta, uma agência russa, vários opositores exilados foram condenados a penas de prisão, como o ex-ministro da Cultura Pavel Latushko, sentenciado a 18 anos de prisão. Todos os crimes são muito parecidos, né? Ameaça à democracia, ameaça à democracia. Aí eu queria lembrar vocês de um vídeo que eu fiz durante a campanha eleitoral do senhor Caio Fábio, o reverendo lá, que não é mais reverendo, cristão que não tem mais igreja, esse menino aí, que ele fez campanha para o Lula dizendo que o Bolsonaro, se perdesse a eleição, não ia entregar o poder, que Bolsonaro era um ditador, que Lula foi o melhor que o Brasil teve. Então, eu queria que vocês lembrassem disso e dessem uma cobradinha lá no moço, né? Porque ele falou tanta atrocidade nesse vídeo que eu reagi, entendeu? Que muitos cristãos, bom, segundo ele mesmo, ele disse que perdeu milhões e milhões de inscritos, cerca de 3 milhões de inscritos, quando ele se posicionou politicamente a favor de Luiz Inácio Lula da Silva. E ele ainda diz que defende o que o povo quiser. 3 milhões deixaram de segui-lo, e o restante que seguiu só por misericórdia, né? E ele ainda diz que defende o que o povo quer. O resultado que o povo queria está na reação das pessoas que deixaram de seguir o canal dele quando ele se posicionou a favor do Luloso. Mas, para isso, ele não ligava muito, não. Então, fechando aqui, a gente tem aí todo esse povo, agora, junto com a mídia mainstream, impressionado, indignado, porque Luiz Inácio Lula da Silva se negou a assinar a declaração da ONU contra a ditadura que rege hoje a Nicarágua.
Eu queria saber a sua opinião. Você concorda aí com a gente? Nossa Senhora, esse vídeo ficou longo. Você concorda aí com tudo isso? Eu vou pedir para você sentar o dedo no like, compartilhar, valer. Vai nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram, de Zap, de Facebook, de tudo quanto é buraco aí. E se você apoia o nosso trabalho, deseja e pode, não deixe de apoiar a gente financeiramente, porque a mídia, que não se parece nada, tá, com a mídia que a Eliane Cantanhede defende, essa mídia aqui independente, o nosso trabalho, o meu trabalho, será mais que necessário nos dias que se avizinham. Então, o Pix está aqui, você pode nos apoiar com qualquer valor, tá, que é de suma importância, e eu, sim, conto com você. Segura aí, que a gente tem mais vídeo para hoje. Afinal de contas, a bagaça está pegando fogo aqui no Brasil e no mundo. Tchau.